Yeshua perdoou ou não perdoou o pecado das ovelhas? Em Mateus capítulo 26, continuando com a nossa reflexão, Mateus 26 e o 28 diz assim: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para remissão, para perdão dos pecados. Já vimos em alguns vídeos anteriores que esses muitos são as ovelhas, que esses muitos são os filhos de Deus, os eleitos, os predestinados ao céu, os vasos de misericórdia, os trigos, os filhos da luz, são esse povo. Yeshua morreu para perdoar o pecado desse povo. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim, Mateus 1 e o 21 diz assim: e ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yeshua, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele morreu para nos salvar, ele morreu para nos perdoar dos pecados. Aquele pecado lá do Jardim do Éden, aquele pecado de Adão e Eva, que passou para todos os eleitos, para todas as ovelhas, conforme Romanos capítulo 5. Yeshua veio para morrer, para derramar o seu sangue, para perdoar os pecados dos eleitos de Deus. A pergunta é: perdoou ou não perdoou? Tirou o pecado ou não tirou o pecado? Pois o que vemos é as igrejas, o sistema religioso, chamando o povo de Deus de pecadores. Se somos pecadores, se tem pecado em seu espírito, Yeshua morreu em vão. O sangue dele não valeu de nada. É isso o que está escrito? Está escrito que temos pecado ou que não temos pecado? Está escrito que os nossos pecados, que o pecado dos eleitos de Deus, foram perdoados ou não fomos perdoados? Você crê nesse livro? Você crê no que está escrito? Você crê que neste livro chamado Bíblia tem a palavra de Deus? Então abra ela. Veja o que está escrito em Colossenses capítulo 2. Colossenses 2, versículo de número 13. Colossenses 2 e o 13, que diz assim: quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, isso foi antes da cruz. Os filhos de Deus estavam mortos em pecados, em ofensas, em delitos, como diz Efésios 2. Vamos lá. Quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, ou todas as vossas ofensas. Quer dizer que, através do sangue de Yeshua, através da morte de Yeshua, Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus não te vê como pecador. Deus
não te vê como pó da terra, terra seca, não. Ele te vê como um perdoado pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. 1 Pedro 2 e o 24 diz assim: levando ele mesmo em seu corpo. Está na sua Bíblia também. É igual à Bíblia? É igualzinha. Está na sua também. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, de Yeshua, fostes sarado. Diga amém por isso. Foste, está no passado, lá na cruz. O sangue de Yeshua nos purificou. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Leia sua Bíblia. Tem na sua Bíblia também, tem na minha, tem na sua, tem na do católico, tem na do catimbozeiro, tem dos assembleanos, do batista, do presbiteriano. Todos têm a mesma Bíblia, é a mesma palavra. Hebreus 1 e 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Aleluia! E Yeshua purificou os pecados dos eleitos, das ovelhas de Deus. Você crê que neste livro tem a palavra de Deus? Você crê que Yeshua HaMashiach derramou sangue para perdoar os teus pecados? E você não tem pecado. Ele tirou, ele arrancou o pecado que estava no meu espírito e no teu espírito. Não deixe que o sistema lhe engane. Você não é um pecador. Você não é uma pecadora. Tu és lavado, tu és lavada, tu és remido, tu és remida pelo sangue de Yeshua. Aleluia! Hebreus capítulo 9,